Curso de Manutenção de Celulares Android, Aula 1, primeiro dia. Tema: Conhecendo o Android e o funcionamento básico de um celular. Bem-vindo ao primeiro dia do curso. A partir de hoje, você começará a aprender como funciona um celular Android por dentro. O objetivo desta primeira aula é criar uma base sólida. Um bom técnico não começa desmontando um aparelho, ele primeiro entende como o sistema funciona. Objetivos da aula. Ao final dessa aula, você será capaz de explicar o que é o Android, identificar as principais partes de um celular, entender o que acontece quando um celular é ligado, conhecer alguns termos técnicos usados por profissionais. O que é o Android? O Android é o sistema operacional utilizado na maioria dos smartphones do mundo. Assim como um computador precisa do Windows ou do Linux para funcionar, um celular precisa do Android para controlar todos os seus componentes. Ele é responsável por abrir aplicativos, controlar a câmera, gerenciar a memória, controlar o Wi-Fi, controlar o Bluetooth, gerenciar a bateria, controlar a tela sensível ao toque, fazer chamadas telefônicas, gerenciar arquivos. Sem o Android, o celular seria apenas um conjunto de componentes eletrônicos. O que existe dentro de um celular? Imagine o celular como uma pequena cidade. A placa-mãe é a cidade. O processador é o prefeito. A memória é a biblioteca. A bateria é a usina de energia. A tela é a janela da cidade. A câmera são os olhos. O microfone é a boca. O alto-falante é a voz. As antenas são as estradas por onde passam os sinais de comunicação. Como um celular liga? Quando você aperta o botão Power, tudo acontece muito rapidamente. A bateria envia energia. 2. O processador desperta. 3. O boot ROM inicia. 4. O bootloader é carregado. O bootloader verifica o sistema. 6. O kernel é iniciado. 7. O Android começa a funcionar. 8. A tela inicial aparece. Todo esse processo costuma levar apenas alguns segundos. O que é o boot ROM? O boot ROM é um pequeno programa gravado permanentemente no processador. Ele é o primeiro código executado quando o celular recebe energia e tem a função de localizar e iniciar o bootloader. O que é o bootloader? O bootloader é um programa responsável por iniciar o sistema operacional, mas ele também pode iniciar outros modos especiais, como Recovery Mode, Fast Boot Mode, Download Mode, em alguns fabricantes. Se o bootloader apresentar problemas, o celular pode não iniciar corretamente. O que é o kernel? O kernel é o cérebro técnico do Android. Ele faz a comunicação entre o hardware, processador, memória, câmera, tela e o sistema operacional. Por exemplo, quando você toca na tela, o kernel recebe esse sinal e informa ao Android o que foi tocado. O que é o sistema Android? Depois que o kernel termina seu trabalho inicial, o Android é carregado. Nesse momento aparecem a animação de inicialização, a tela de bloqueio, os aplicativos, as configurações, a interface do usuário. Agora o celular está pronto para ser usado. O que acontece quando algo dá errado? Se alguma etapa da inicialização falhar, podem ocorrer problemas como o celular fica preso no logotipo da marca Boot Loop, reinicia sozinho, entra apenas no modo Recovery, entra apenas no modo Fast Boot, não liga. Liga, mas a tela permanece preta. Um técnico precisa descobrir em qual etapa ocorreu a falha para escolher o reparo adequado. Novos termos de hoje. Termo, significado, Android, sistema operacional do celular, hardware, parte física do aparelho, software, programas e sistema do aparelho. Boot, processo de inicialização, boot ROM. Primeiro programa executado pelo processador bootloader responsável por iniciar o sistema. Kernel, faz a comunicação entre hardware e software. Curiosidade. Um smartphone moderno pode ter mais poder de processamento do que muitos computadores de 15 ou 20 anos atrás. Isso mostra o quanto a tecnologia evoluiu. Exercício prático. Pegue seu celular Android e responda. 1. Qual é a marca do seu celular? 2. Qual é o modelo? 3. Qual é a versão do Android? 4. Qual é a capacidade de armazenamento? 5. Qual é a quantidade de memória RAM? Para encontrar essas informações, vá em Configurações sobre o telefone ou sobre o dispositivo, dependendo da marca. Questionário. O que é o Android? 2. Qual é a função do bootloader? O que faz o kernel? 4. Qual é a diferença entre hardware e software? O que significa boot? 6. O que pode acontecer se o processo de inicialização falhar? Desafio do dia. Explique com suas próprias palavras como um celular liga desde o momento em que o botão Power é pressionado até a tela inicial aparecer.
Esse exercício ajudará a consolidar os conceitos aprendidos.